Só fazer um ajuste, uma correção na informação. O Jason Miller segue como integrante e conselheiro do presidente americano Donald Trump. Parece que teve também manifestação da deputada Maria Elvira Salazar, nós temos aí para exibir. Tá aí, então já vou passar para o Consta. Mas ela diz, um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política. Um julgamento encenado com o objetivo de intimidar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando os juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Tá aí, então, consta Maria Elvira Salazar, que se junta ao presidente americano Donald Trump, a Jason Miller, também criticando o resultado nessa condenação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Maria Elvira Salazar foi uma das pioneiras em apontar o Alexandre de Moraes como um ditador, um operador totalitário do direito, como ela mesma disse, puxando uma foto dele numa comissão de relações internacionais, da qual, inclusive, eu estava presente como ouvinte. E ela, aqui na Flórida, é uma das mais atentas a essa causa latino-americana, assim como o próprio secretário Marco Rubio, porque ambos são descendentes, né, de povos latinos oprimidos pela turma comunista. Então ela costuma ser precursora. Ela está mais atenta do que o restante da Casa Branca, digamos assim. Mas se ela está apontando a direção, é porque normalmente o restante vem atrás. Então é muito importante esse apoio que ela está dando ao Brasil nesse momento, né? E ela tem aí conseguido influenciar outros parlamentares e a própria Casa Branca. Então é de se esperar que alguma coisa aconteça assim. Silvio, deixa eu voltar para você, que o Piotr tocou num ponto, voltando ao voto do Fux de ontem, um voto histórico, né, o mais longo aí do Supremo Tribunal Federal, ele que já abriu pedindo anulação absoluta do julgamento por incompetência do Supremo, disse que o caso deveria voltar aliás, ser julgado na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal, mas eu queria te ouvir também a importância do voto do Fux para o Congresso Nacional, para a discussão da anistia, um assunto que foi reaquecido aí com o julgamento de Jair Bolsonaro. Muito provavelmente nas próximas semanas ele vai voltar com tudo e a gente imagina que o voto do Fux vai ter um peso muito grande na discussão da anistia para os parlamentares e também para a sociedade brasileira. Eu acho que o principal legado do voto do ministro Luiz Fux ao país é que agora temos uma sequência organizada dos fatos. Isso também pode ser chamado de enredo. Nós temos a história correta, contada, documentada no papel. Portanto, a partir de agora e no futuro, quando toda essa farsa que passou em julgamento pela primeira turma segue já nos seus momentos finais, for implodida, quando toda essa farsa acabar e houver, de fato teremos uma anulação de tudo isso, né? Porque os fatos são teimosos, a gente sempre recorre a essa frase histórica. Pois bem, agora temos uma sequência. Sabemos aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu. Em vários momentos, apesar da vasta literatura, apesar de citar jurisprudência, apesar de recorrer à história, recorrer ao notável saber, recorrer a conceitos jurídicos e ao direito consagrado, o ministro Luiz Fux também foi didático. Por exemplo, quando ele falou sobre o crime de associação criminosa armada requer arma. Pode parecer bobagem, mas para aqueles que votaram, os outros 4, isso foi didático, porque eles mantiveram, talvez não quiseram recuar, mas crime armado requer arma. Por exemplo, quando ele fala em abolição do Estado Democrático de Direito, que aquelas centenas de pessoas que saíram na tarde de 8 de janeiro de 2023 em Brasília para a rua, desarmadas, talvez um batom, acharam um estilingue também, mas aquelas pessoas talvez não soubessem, não sabem até hoje o que é abolição do Estado Democrático de Direito. E aí ele faz a seguinte pergunta: aconteceu alguma coisa? Nada. Então o ministro Luiz Fux, ele foi didático, ele deu uma aula de direito. E isso é, sim, importante para a anistia. Por quê, Paula?
porque aqueles congressistas que tinham determinadas dúvidas, se havia amparo, se há amparo jurídico, se há uma forma para colocar a anistia em pauta resguardada do ponto de vista da lei, resguardada por lei, agora eles têm. O ministro Luiz Fux, aliás, o próximo a se aposentar, ele tem 72 anos, vai sair em 2028, ele era inclusive o decano daquela turma, né? O decano do mini plenário. Ele deixou todo o caminho traçado. Agora é vontade política, anistia é algo que compete somente ao Congresso Nacional, número tem, já são 292 assinaturas coletadas, portanto muito mais, tem uma gordura para as 257 necessárias, vai passar de 300, o Hugo Mota vai ter que pautar. Não há como segurar, represar mais uma demanda que tem a chancela da maioria dos líderes e aí a encrenca segue para o plenário, para o Senado. Por que estou chamando de encrenca? Porque lá é que mora a grande encrenca, Davi Alcolumbre. Mas eu também não acredito que diante de todo o clamor popular, é a grande pauta deste semestre, ele vai conseguir segurar o rojão.